Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, nessa mensagem eu quero falar com vocês acerca dos falsos profetas. Tá? Porque o Espírito Santo havia falado comigo sobre isto. Então, quero falar com vocês sobre como você pode reconhecer se um profeta que vem até você é verdadeiro ou falso. Se a profecia que você está recebendo é verdadeira ou falsa. Certo? Portanto, essa é uma mensagem de muita importância, porque, como posso dizer, porque as profecias, elas podem impactar a nossa fé. Se uma pessoa ela é enganada, pensando que era da parte de Deus, isso pode de abalar a fé dela, enfraquecê-la. Mas se uma pessoa ouve a palavra do Senhor, crê nela, ela acontece, a fé dela é fortalecida, fortificada, confirmada. Tá? Portanto, meus irmãos, peço que vocês assistam esse vídeo do começo ao fim, para que vocês tenham um bom conhecimento acerca desse assunto. Tá bem? Eu quero começar essa mensagem lendo o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7. Quando ele estava no monte dando os seus ensinamentos aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20 está escrito: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. O Senhor Jesus está aqui nos alertando para termos cuidado quanto aos falsos profetas, que exteriormente eles parecem ser como ovelhas de Deus. Eles parecem ser mansos e inofensíveis. Mas interiormente eles são como lobos. O que isso quer dizer? Eles são inteligentes, eles são cruéis, eles caçam e consomem as suas presas. E o Senhor Jesus nos diz que pelos frutos nós conheceremos se aquele homem, se aquela mulher é um profeta de Deus ou não, por meio de seus frutos. Isso aqui é algo interessante, porque o Senhor Jesus comparou os profetas a árvores. Os verdadeiros profetas são semelhantes a boas árvores. Eles produzem bons frutos e não podem dar maus frutos. E os falsos, eles produzem maus frutos e não podem dar bons frutos. E no versículo 19 é mostrado que se algum falso profeta todo falso profeta ele será tirado da terra e será lançado no fogo eterno. E isso aqui, se ele não se arrepender de suas mentiras e pecados, e passar a seguir a Cristo. É importante lembrar que não são as boas ações que nos fazem ser salvos, mas sim a nossa fé em Jesus Cristo. Em Efésios está escrito que vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, talvez possa estar perguntando, mas o que são os frutos? Os frutos são, na verdade, as ações e consequências das pessoas. Um verdadeiro profeta, ele pratica boas ações e surgem como consequência boas coisas. Enquanto o falso profeta, ele pratica más ações e acontece assim, coisas ruins.
por exemplo, um profeta, quando ele dá uma profecia, um verdadeiro, essa profecia, ela abençoa a pessoa e ajuda ela de alguma maneira. Mas um falso profeta, tá? Ele ilude a pessoa. Ele faz ela ter uma falsa esperança de, por exemplo, Deus não prometeu dar uma casa ou um carro para uma pessoa, mas o falso profeta diz, Deus vai te dar uma casa e um carro. E a pessoa, ela se frustra, porque cadê Deus? Cadê a promessa? Mas porventura o Senhor ele prometeu alguma coisa dessa pessoa? Ele prometeu dar a ela uma casa, um carro? Não, não foi o Senhor que prometeu, foi o profeta. Tá? Se o Senhor quiser, ele sempre ele prometerá dar uma casa e um carro. Ou, ou, não há nada que impeça ele de fazer isso. Este aqui dele foi um exemplo. Às vezes um falso profeta ele dá falsas promessas, as que não vieram do Senhor. Um outro texto, meus irmãos, que quero ler aqui com vocês para ajudar, é o que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito de Cristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. O apóstolo João está nos ensinando, por meio de sua epístola, para nós não acreditarmos em qualquer pessoa, mas prová-la, para ver se esse profeta, tá, se ele vem de Deus ou não. E como nós podemos saber? Nós temos que ouvir o testemunho daquela pessoa. Aquela pessoa, ela confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela confessa que Jesus é Deus e ele veio em carne. Ela vive de acordo com a palavra do Senhor. Isso são provas de que ela é verdadeira. Mas se porventura uma pessoa ela não confessa a Jesus, não confessa que ele é o Filho de Deus, não confessa que ele é Deus, que ele se encarnou, ou tal pessoa não é de Deus. Mas essa pessoa ela pertence ao Espírito de Cristo, e por este Espírito das trevas ela está sendo influenciado. Portanto, esses versículos aqui são um ensinamento de como nós podemos discernir os espíritos. Para sabermos se um profeta é verdadeiro ou falso, examine ele. Veja o que ele diz e o que ele faz. Ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele vive segundo a palavra de Deus. Ele vive em conformidade com ela. Isso são provas de que ele é verdadeiro. Mas se uma pessoa não confessa o Senhor Jesus Cristo, e se essa pessoa não vive de acordo com a palavra de Deus, a pessoa não é do Senhor. E mais uma palavra, meus irmãos, que quero dar a vocês é como vocês podem saber se uma profecia ela é verdadeira ou não. Eu já ouvi que em alguma parte da Bíblia nos é mandado para nós julgarmos as profecias. Se quiser, depois pesquise na internet esse versículo. Quando nós ouvimos uma profecia, nós não devemos simplesmente assim recebê-la imediatamente. Nós temos que antes ouvir ela e julgá-la para saber se porventura ela vem de Deus ou não. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 está escrito: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. As profecias da parte do Senhor têm esses três propósitos: construir, isso é edificar; exortar, isso é estimular uma pessoa a fazer o bem, e consolar, aliviar a dor dessa pessoa, aliviar ela.
Se porventura você ouvir uma profecia, mas a profecia ela não edifica, não exorta, tá? Ela não consola, essa profecia ela não veio do Senhor. Ou ela veio da carne, da vontade da carne, ou ela veio do diabo. E, portanto, profecias e as falsas, rejeite elas, porque elas não vêm de Deus. Meu irmão e minha irmã, tem mais umas coisas que eu quero falar contigo sobre os profetas. O profeta, tá? Ele é um homem escolhido por Deus para ouvir a voz e anunciar a sua palavra às pessoas. Anunciar vamos dizer, relações divinas. Né? Anunciar o que acontecerá no futuro. Profetizar. Um profeta de Deus, ele é um representante do Senhor na terra. E, portanto, um profeta, ele deve viver em santidade e praticar a justiça e fazer o bem, para que o seu procedimento glorifique a Deus e as pessoas que o virem tenham uma visão boa sobre como é o Senhor. E para que, por causa do procedimento do profeta, Deus seja glorificado e não blasfemado. E nós devemos respeitar e honrar os profetas do Senhor. Uma coisa que eu quero dizer é que não fique que você buscando ouvir a voz de Deus somente por meio dos profetas. O Senhor, ele fala por meio deles. Contudo, essa não é a única maneira que ele fala, e também não é a principal. A principal maneira que Deus fala com as pessoas é por meio da Bíblia Sagrada. E, portanto, se você quer ouvir a voz de Deus, pegue a sua Bíblia, ore e leia. E o Senhor, ele falará com você. E agora eu quero dizer a vocês um testemunho. Provavelmente já deve ter visto. Houve casos em que uma pessoa ela recebeu uma profecia de que a pessoa certa para ela casar é o fulano. Mas o fulano ele já está casado. E o que aconteceu? Esta pessoa ela acreditou naquilo e ela cometeu adultério. E depois o profeta que deu aquela palavra, ele falou, vixe, eu estava errado, né? Meus irmãos, isso foi um erro grave. Um erro que pode ter destruído uma família. E eu não sei o que aconteceu na vida daquela mulher. Não sei se o marido dela a perdoou e permaneceu junto ou se separaram. Quando você ouvir uma profecia, julgue ela de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor, ele não contraria a si mesmo. Em Êxodo está escrito no capítulo 20, versículo 14, não adulterarás. Em um certo livro da Bíblia também, Deus ele declara que odeia o divórcio. Eu por agora não achei o versículo. Mas eu te digo para vocês pesquisarem sobre isso. Meu irmão e minha irmã, para que você não seja enganado pelos falsos profetas que agem, como dizer, que agem segundo a vontade da carne, segundo os desejos do maligno. Eu te digo que conheça bem a Bíblia Sagrada, para que você saiba o que a palavra de Deus diz. E assim, se você ouvir uma profecia que contraria a Bíblia,
já rejeite logo. Saiba, essa profecia não veio de Deus. Mas se uma profecia que você ouviu, ela está de acordo com a palavra, ela edifica, ou exorta, ou consola, ou faz as três coisas, você receba ela, porque ela é verdadeira e veio do Senhor para você. Bom, esta aqui é a mensagem de hoje, meus irmãos. Se você gostou dela, deixe seu comentário e também o seu gostei. E aperte no botão de se inscrever, se você ainda não é inscrito. E compartilhe este vídeo para os seus amigos. Para que eles também saibam como eles podem se proteger dos falsos profetas. E saber quando uma profecia que vem até eles é falsa ou verdadeira. Que Deus os abençoe e até a próxima se Ele quiser.